Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para estar falando com vocês um pouquinho aí sobre rotina, né? Fiquei devendo aí pro pessoalzinho que me acompanha sobre a rotina, a importância da rotina e como a gente pode estar realizando essas rotinas aí com as nossas crianças. Mas antes, né, de apresentar três aí estratégias de rotina, a gente pode ter outras possibilidades, tá? Mas eu vou estar apresentando nesse vídeo três. E aí, qual a intenção, gente? Qual o objetivo da rotina? Muitas vezes, né, quando a gente está numa intervenção, numa terapia, fala, olha, é importante a rotina para gerar previsibilidade para a criança, para diminuir aí as questões da crise, né, porque elas não sabem o que vai acontecer no dia a dia, enfim. Mas por trás da rotina tem outras questões que a gente precisa saber e da importância dessa rotina para o desenvolvimento dessa criança nas habilidades diárias, né? Então, um dos objetivos da rotina, sim, realmente, é para, né, a gente dar uma previsibilidade para a criança, o que vai acontecer no dia a dia dela, né, para ela saber que tem um começo, meio e um fim aí das atividades propostas, mas além disso, a gente trabalha outras habilidades, gente, que são fundamentais aí para o desenvolvimento dessa criança. E aí, uma dessas habilidades está em volta aí, está relacionada, né, ao planejamento, dentro lá das funções executivas. Nós, quando somos crianças, né, os nossos pais nos ensinam que a gente tem que acordar, escovar os dentes, lavar o rosto, tomar banho, tomar café, trocar de roupa, enfim, né, essas, não está na ordem, mas, né, essas etapas aí do dia a dia. E muitas crianças, né, conforme os pais vão ensinando tal, e essa criança tem algum transtorno, ou uma deficiência, esse planejamento do dia a dia para ela é um pouco mais complexo, né? Então, é uma habilidade que nós também temos dentro de casa e nas terapias que trabalhar com essa criança. Por quê? Essas habilidades das funções executivas muitas vezes são prejudicadas, como é o caso do autismo. Então, a rotina, além dela contribuir para a criança, né, saber o que vai acontecer no decorrer do dia dela, também vai ajudar essa criança no planejamento, né, nessa habilidade do planejamento. Por isso que é importante, quando a gente for fazer a rotina, tá chamando a criança para participar com a gente, né? Então, por isso que eu trouxe aqui três estratégias, né, de acordo com a faixa etária da criança, para que a gente possa ir trabalhando com elas essa questão da rotina. Então, a rotina ela vai trabalhar, né, com a questão do planejamento para a criança poder se organizar, poder organizar as suas atividades diárias, né, as suas atividades do dia a dia. Essa rotina que eu vou apresentar, ela está mais relacionada à casa, não é a da escola. Depois, num outro momento, eu posso fazer a rotina escolar para quem for professor. Mas aqui focando, né, que alguns pais tinham me pedido sobre como fazer a rotina para as crianças, então hoje eu vou estar mostrando aí este passo a passo, tá bom? Lembrando, eu estou mostrando alguns materiais aqui prontos, mas você, pai, você, mãe, pode construir o seu próprio material, tá bom? Outro ponto importante aí da rotina. Nós temos uma habilidade que muitas crianças, né, com autismo principalmente, até mesmo TDAH, elas têm dificuldade aí de relatar acontecimentos, né, passados ou do dia a dia. Então, quando a gente trabalha com a rotina, a gente tem a possibilidade de também trabalhar com as crianças essas questões. Então, por exemplo, hoje é sábado, né, eu vou fazer a rotina com meu filho. Quando for amanhã, domingo, que a gente for fazer a rotina do domingo, vai estar lá bonitinho, né, as imagens que a gente colocou da rotina do sábado, e aí eu vou perguntar para ele, filho, né, sem mostrar o quadro primeiro para ele, filho, o que a gente fez mesmo ontem, você lembra? E aí eu vou instigando ele de manhã, o que a gente fez? A gente tomou café e o que mais? E aí vai tentando puxar da memória da criança, né, essa memória aí de curto prazo, que depois, quando a gente dorme, já vai aí, né, para a memória de longo prazo. Por isso que a noite ela é fundamental, porque o nosso cérebro ele vai fazendo uma limpeza do que é importante para ser armazenado e o que tem que ser aí, né, tirado, despachado, para que a nossa memória não fique aí muito sobrecarregada, né? Então, quando você trabalha essas questões dentro da rotina com a sua criança, essa criança ela vai também estar trabalhando essas questões aí dos acontecimentos, né? Eu, por exemplo, meu filho tem muita dificuldade de comentar o que aconteceu no dia a dia dele, principalmente na escola. Então tem que ficar instigando, né? Filho, o que você fez? Estudou matemática? O que em matemática? Ah, foi continha de mais, de menos, enfim. Tem que estar sempre estimulando a memória dele para recordar, né, o que aconteceu. Então a rotina ela também vai contribuir neste aspecto, né, em relação aí aos acontecimentos passados. Além de você também poder trabalhar dentro do quadro de rotina, dentro das imagens da rotina, as atividades em questão. Então, por exemplo, meu filho tem ecoterapia na sexta. Então, quando tem lá o desenho do cavalo,
Eu vou falar, Bê, o que a gente vai fazer? Ah, já sabe, né? Ecoterapia. E o que você faz com a ecoterapia? Ah, eu brinco, né? Eu brinco com o cavalo, eu volto, eu faço atividades com o cavalo, eu cuido do cavalo e assim por diante. Então, você também vai trabalhando outras habilidades, né? No caso da comunicação, no caso do conceito, né? Daquelas atividades que você está desenvolvendo com a criança no dia a dia, além dela estar relatando também, né? O que ele faz nessas atividades. Então, olha como é importante a rotina para as nossas crianças. Aqui, gente, eu tô dando exemplo para as crianças atípicas, mas serve para qualquer criança. Porque toda criança precisa de rotina. E como eu falei, essa é uma habilidade das funções executivas que a criança, assim que nasce, né, com o passar dos anos, vai desenvolvendo. Não é uma coisa que já vem com ela, né? Isso é desenvolvido, é ensinado. Então, essa atividade que eu estou propondo aqui serve tanto para nós, né, que somos pais atípicos, aí que tem que ir uma criança neurodivergente, assim como as crianças típicas também, tá bom? Então vamos lá para as 3 dicas? Espero que vocês gostem. Vamos lá? Bem, pessoal, esse daqui vocês já devem ter visto na internet, né? Que ele é bem famoso aí nas lojinhas de brinquedo. E eu gosto muito dele para trabalhar com os pequenos, porque mesmo que seja, né, a partir de 1 ano e a criança ainda não tenha desenvolvido a linguagem, essa nuvenzinha aqui de calendário, de rotina, ele contribui para ensinar o vocabulário para a criança, né? Então a criança que está aprendendo a falar, ele é muito legal porque ele já vai ensinar alguns conceitos de uma forma lúdica. Então aqui eu tenho o ano, né? A gente vai falando, olha, a gente está no ano de 2023. Conforme a criança vai crescendo, você pode pegar o calendário e mostrar para ela, né? Para fazer esse pareamento. Então veja, sempre que a gente for trabalhar, né? Seja rotina, qualquer atividade, a gente tem que ir mostrando para a criança como que essa atividade está inserida no dia a dia da criança, tá? Para ter significado. Aqui a gente pode trabalhar com ela o tempo. Então a gente vai com ela na janela, num lugar que dê pra gente ver o tempo, e a gente pede pra criança apontar, se ela ainda não falar. Se ela já falar algumas coisinhas, a gente vai incentivando ela, fala: "Olha, está sol com nuvens, está nublado. Como que está o dia de hoje, bebê? Como que está o dia de hoje, filho?" E pedir para eles fazer o apontamento. Não sei se vocês sabem, mas uma, né, das funções aí, habilidades principais para a linguagem, para o desenvolvimento da linguagem, é o apontar, né? Então a gente já vai trabalhando essa habilidade. Aqui eu já tinha colocado, mas você pode ir colocando, né, de acordo com o dia aí com a criança. Se ela for maiorzinha, você já vai treinando também as questões do número. E aí vai colocando aqui. Depois a gente tem aqui, né, os dias da semana, que vai trabalhar com a criança, aqui já tá no sábado. As horas, se for muito pequenininho, a gente ainda não fala muito, né? Mas quando tiver maior, 4, 5 aninhos, já dá para estar trabalhando essas questões da hora. O período, se é dia ou noite, vocês podem também ir na janela com a criança para ela ver, e aí ela faz o apontamento, ou já fala, e os meses do ano. E aqui é legal porque ele tem as estações do ano também. E dá para trabalhar essas questões com a criança, tá? Aí, por exemplo, eu coloco aqui julho. Depois de trabalhar essas habilidades com a criança, eu posso ir para o outro quadro de rotinas, que é o quadro das atividades, que é o que eu vou estar mostrando agora para vocês, tá bom? Este outro quadro de rotinas, eu uso ele na escola, mas eu trouxe ele porque eu quero terminar, finalizar. Mas eu vou mostrar para vocês como que eu trabalho com ele. Então, por exemplo, aqui eu trouxe as plaquinhas já prontas, mas eu tenho a de EVA, que ficou na escola. Então, por exemplo, hoje é sábado, né? Aí eu vou trabalhar aqui, eu tenho as plaquinhas, né, do dia da semana e tal, que é as que eu uso lá na escola. Aí nós temos aqui o tempo, né? Tempo ensolarado, tempo chuvoso, tudo isso a gente consegue fazer com EVA, tá, gente? Então, tem essas plaquinhas que aí você vai colocando. O outro que eu tenho, ele tem o feltro, né? Feltro. E aí eu vou só ticando. E aí o mês, deixa eu ver se eu acho aqui, julho, né? Então, dá pra gente fazer assim, pra trabalhar essas questões da rotina com a criança. E sábado, cadê o sábado? Aí, eu tenho aqui as atividades. Então, por exemplo, de manhã, o que a criança vai fazer de manhã? Ela pode, né, escovar os dentes. Depois que ela escovar os dentes, ela vai colocar ou guardar a roupa, que eu não tô com todos os meus cards aqui. Esse daqui eu tô produzindo agora. Ela pode depois, né, jogar bola. Então, aqui a gente pode ir desenvolvendo as atividades, né? Se você não quiser
nesse caso aqui, trabalhar com essas atividades, você pode colocar assim, ó. Deixa eu colocar de outro jeito para ver se fica melhor para vocês visualizar. Eu vou colocando as atividades que ele vai estar fazendo, né? Então ele vai ter um momento de jogar bola, vai ter um momento, né, de se arrumar, o tempo de comer, o tempo de, deixa eu achar aqui o de ver os avós. Já perdi, tá vendo? Ó, passear com os pais, visitar a vovó. Então aqui você vai criando com a criança, sempre esteja com a criança, né? Para vocês organizarem aí a rotina. Aqui eu tô pegando aleatório, mas, né, no dia a dia você sabe mais ou menos o que você vai fazer, o que você pode colocar. São as imagens na mesa e pedir para a criança ir organizando com você a ordem, né, das atividades que vocês vão estar propondo para a criança. Então, nos arquivos, né, para quem está comigo no grupo, eu coloquei os arquivos lá das atividades. Tem vários arquivos, né? Esse daqui eu tô montando. Ó, fazer a lição. Então, no dia a dia, você vai colocando aí o que você vai fazer nas tarefas com a criança. O que você pode fazer também, se não quer colocar toda a atividade que vai ser proposta, você coloca por períodos. Então, de manhã, o que a gente vai fazer de manhã? Né? Vou escovar os dentes, vou jogar bola, vou sair com os pais. Deixa eu só criar aqui rapidinho. Vou comer, sair com os pais e depois fazer a lição. Ou ao contrário, né? Faço a lição e depois eu saio com os pais. Certo? E aí, acabou esse período, depois do almoço, você vai e coloca as atividades da tarde, tá bom? Se quiser fazer por período também dá, ok? Vamos para o último? Este último, pessoal, é para quem já tem crianças, né, que já sabe ler e escrever, que vocês podem, junto com elas, escrever no quadro, né, as atividades aqui da segunda, da terça, quarta, quinta e sexta. Aí a gente tem do sábado e domingo, né, algumas prioridades que têm que ser guardadas, coloca o mês, o ano, alguma anotação importante, se precisa ligar para alguém, né. Então, eu gosto muito desse quadro para trabalhar com meu filho mais velho, né, em relação aí ao TDAH. E até mesmo comigo, que eu vivo esquecendo de algumas coisas, né? Então é importante a gente ter esse quadro de rotinas para poder aí estar trabalhando. Eu uso bastante a minha agenda, né? Porque senão eu acabo esquecendo aí as informações. Mas para criança é legal o visual. E esse daqui, ó, ele é de metal, né? Então você coloca os imãs, né? E você pode ir colando aí as atividades. E aí você deixa perto, né, da geladeira ou alguma parte visual aí que a criança consiga visualizar. E aí você coloca as atividades aí das semanas, que são prioridades, né? Ou você pode também escrever, se a criança já souber escrever, você pede para ela escrever essas atividades. Porque aí você também vai estar trabalhando. Agora eu não consigo abrir a caneta, que absurdo. Mas enfim, né? Você escreve aí com a criança ou pede para ela estar escrevendo as atividades que vocês irão estar trabalhando, né? Além de você trabalhar aí essa parte da escrita da criança, ela faz parte de todo o processo, tá bom? Espero que essas dicas aí possam ter ajudado vocês. Comenta que eu quero saber. Um beijo e até a próxima.